Ora viva, caro Rebel, C super hiper mega bem-vindo a mais uma SEO Wars. Pois é, nós estamos aqui há mais de um ano, não é? Hoje, segunda-feira, 8 da manhã, bem-vindo a mais uma SEO Wars, já sabes, sempre à segunda-feira, sempre às 8 da manhã, aqui pelo canal do YouTube. Se ainda não subscreveste o canal, já sabes, subscreve, aqui encontras tudo e mais alguma coisa sobre SEO, tens vídeos e diretamente na descrição vais ter acesso à nossa comunidade 100% gratuita, ok? Que é a parte da SEO Wars. Nessa SEO Wars tu tens acesso a todas as SEO Wars até agora, com os vídeos, bem como com todo o conteúdo complementar. Conteúdo esse que tu irás ver hoje também aqui por esta SEO Wars. Por isso já sabes, subscreve o canal. Se gostaste desta SEO Wars ou se gostaste das SEO Wars até agora, não custa nada, 100% gratuito. Eu ficarei super agradecido. Deixa aqui o teu like, ok? Ajuda muito o canal e ajuda principalmente a impulsionar este vídeo. Hoje iremos falar sobre SEO local. É uma vertente dentro do SEO, mas com muita tranquilidade, ok? Porque ainda são 8 da manhã. Deixar super claro aqui um ponto. Esta SEO Wars é gravada, ok? Já só para deixar super claro. Porém, eu estou aí no chat para te ajudar com qualquer questão que tu tenhas. Já sabes, ao longo desta SEO Wars, vai colocando aqui o teu comentário, deixa as tuas questões, estás totalmente à vontade. Também podes deixar dentro da plataforma, terei todo o gosto em ir lá e responder-te. Mas é isso, só para gestão de expectativas, vai ser gravado, ok? Isto porquê? Porque ainda não estou 100% do meu braço, ainda não estamos aqui 100% afinados com o fuso horário, estamos no Vietnã, ok? Esta semana, no caso, a semana passada, logo ali no final, nós viemos para o Vietnã, portanto, esta SEO Wars é diretamente de Ho Chi Minh. Portanto, seja super bem-vindo a Ho Chi Minh. Não sei se conhece a cidade ou não, basicamente estou aqui há uma semana, ainda não deu para conhecer assim tanto quanto eu gostava, até porque, lá está, se viste o meu e-mail de ontem, percebeste mais ou menos aqui a história toda, mas é aquele ponto de é Páscoa, temos ali um fim de semana prolongado, pum, doente. Basicamente é isso. Então eu passei o fim de semana muito mais a descansar do que propriamente a andar de um lado para o outro. Porém, já sabes, é o que é. Tenho ainda muito mais dias. E tenho uma conferência brutal pela frente, não é esta semana para a outra, mas estou super entusiasmado em relação a isso, porque lá está, vamos. Existem duas conferências que eu quero muito ir aqui na Ásia. Existem mais, não é? Mas estas duas são super específicas de SEO. Esta é a primeira, chama-se SEO Mastery Summit. É em Ho Chi Minh, aqui no Vietnã, e ocorre durante a próxima semana. Então, essa é uma delas. A outra é para novembro e é só. É só, não. Okay, é com muitas aspas, não é? Porque aquilo é longe que dói. Mas é numa cidade que eu gostei especialmente, na Tailândia, que é em Chiang Mai. Então, mas é só em novembro, portanto ainda falta bastante. Os bilhetes vão ser postos à venda em abril, portanto estamos aqui impactantes com aquele ponto de querer muito ir, mas ainda não sabemos quando é que as coisas vão estar prontas. Então, posto isto, e também sem mais demoras, vou partilhar algumas coisas contigo sobre esta SEO Wars. Basicamente, esta SEO Wars arranca com o primeiro propósito de SEO local. E eu estive aqui a reformular, ou seja, só para deixar isto também super claro. Se te lembrares, há duas SEOs atrás, eu disse que ia tentar reformular aqui as ideias de como é que nós iríamos criar conteúdo para SEO Wars, seria ser live, se ia ser vídeos gravados e tudo mais. Então, fizemos um teste, não foi bem aquilo que eu queria, ok? Ainda estamos aqui a afinar, mas preciso de mais tempo para afinar aqui as ideias. Já tenho aqui um calendário mais tranquilo de conteúdos montado e com algumas ideias, isso vai sendo implementado daqui para a frente. Mas, por enquanto, uma coisa é certa, e isto diria eu que nunca irá mudar, que é o facto de teres vídeos novos, ou seja, conteúdo novo, todas as segundas-feiras às 8 da manhã aqui pela SEO Wars. Esse é o ponto base, ok? E já sabes, se entraste agora, subscreve o canal, não custa nada, 0 cêntimos, irias-me ajudar muito a bater a meta dos 1000 subscritores. 1000 pessoas aqui à volta da SEO é top. É um tópico super específico, em Portugal, brutal, iria ficar super, super, super contente.
em relação a isso. Mas pronto, bora lá então ao que nos traz cá hoje. Então, se eu me inclinar para a frente, vais perceber, vou já dar o meu tique nervoso, que não é um tique, ok? Mas tu não consegues ver os meus braços, de propósito, não quero dar esse prazer. Mas pronto, este mexe, ok? O outro é que se tu me vires a puxar para a frente, já sabes, é porque eu estou a agarrar com esta mão, na minha outra mão, para tentar alcançar o rato do meu computador. Para quê? Para ir ao longo das minhas notas. Então, um dos pontos que eu queria partilhar aqui contigo é o seguinte: SEO local é o tópico de hoje e não se cinge única e exclusivamente ao ponto de nós olharmos para Google My Business. Porque senão, lá está, mais uma vez, a SEO Org chamaria-se qualquer coisa como Google My Business e não se chama nada disso. Ou seja, nós vamos ao encontro de SEO local. E para isso, bora lá. Eu tenho aqui várias coisas que queria partilhar contigo. Até porque o tópico é sensível, traz muitas ideias pelo ar e há muita malta que acaba por confundir aqui muita coisa e eu não quero que isso aconteça. Para quem é o mais distraído assim, basicamente aquilo que tu estás a ver é a nossa comunidade, ou seja, a nossa área de membros, que tu tens acesso 100% gratuito a todas as SEO Wars, ok? Comunidade paga chama-se Rebellion e está totalmente fechada e é um conjunto de aulas que vai crescendo progressivamente ao longo do tempo, sempre sobre o tópico do SEO. Se quiseres ter acesso, já sabes, é só te inscrever na SEO Wars e quando abrir portas serás um dos primeiros contemplados. Mas bora lá. Olhando para aqui, basicamente o que é que acontece? Queria-te dar alguns pontos. Principalmente pela base de nós quando trabalhamos SEO local e tal como eu disse, existe muita tendência de cairmos para Google My Business, não é isso que eu irei falar ao longo desta SEO Wars, e a base é esta. Primeiro, eu queria trazer um ponto que é para tu escreveres aí, ou onde tu quiseres, que é o facto de tudo aquilo que eu vou partilhar contigo, existem aqui algumas nuances que convém que tu tenhas tranquilidade a ouvir e perceber nas entrelinhas que se calhar poderá existir mais alguma coisa por ali, ok? Isto porquê? Porque eu tenho percebido que, imagina, eu dou mesmo muito conteúdo dentro da SEO Wars, se calhar tu podes não ter essa percepção, mas a realidade é, sim, eu partilho mesmo muito conteúdo ao longo das SEO Wars todas, um, e sinto também que é aquele ponto de está na altura verdadeiramente de te dar a cana para tu pescares e não te dar o peixe logo diretamente. Não só porque não valorizas o caminho, em alguns casos, como por outros parece super simples e tu não tens um macro, que em alguns casos é vital. E por outro lado, se tu estás numa equipa e tendes a avaliar alguém, convém que tu percebas também quanto tempo é que demora, qual é que é a taxa de esforço para ser executado aquilo. Então, esta é uma aula também muito nesse sentido, porque é SEO local, numa primeira fase, parece simples e eu diria que é uma das áreas que eu mais gosto nesse aspecto, porque consegues, vou pôr com muitas aspas, rapidamente aportar resultados, porque em termos locais a concorrência não é tão feroz, como é óbvio, isto é com um valente, depende da tua área e do contexto que tu tenhas, ok? E eu não sei, estou só a generalizar, mas por norma, SEO local tende a ser bem mais simples do que propriamente outro tipo de tipologias de SEO, por assim dizer. Agora, é importante aqui uma coisa, que é este ler nas entrelinhas, em alguns pontos pode ser interessante também, e eu vou-te mostrar aqui alguns exemplos, numa ótica de tu criares um site e o colocares a alugar. Ou seja, existe por aí muita malta que basicamente desenvolve sites, aluga-os e é assim que acaba por ganhar dinheiro. E vou-te passar algumas estratégias que podem ser interessantes nesse aspecto, contudo, não é só para esse pessoal, ou seja, é principalmente para quem efetivamente quer montar um negócio ou que tem um negócio local já e necessita de escalar. Aqui vou-te dar algumas estratégias em relação a isso. Primeiro ponto, também correlacionado com isto, que é, quero-te mostrar aqui uma coisa, principalmente para quem acha que potencialmente os negócios locais, estilo, isto não vale dinheiro nenhum, isto não tem impacto nenhum. Imagina, eu procurei só por uma palavra-chave dentro do SEMrush, só para trazer aqui um rácio de, ok, há ali pesquisa e há potencial de negócio. Que é o facto de as pesquisas por SEO local tendem a crescer ao longo do tempo. E tu já consegues ver isso, ou seja, há um crescente constante neste tipo de pesquisas e eu simplesmente fui ao SEMrush e procurei por perto de mim, ok? Para ver duas coisas. Primeiro, número de palavras-chave
que significa que quantas palavras-chave é que existem correlacionadas com perto de mim, ok? Existem 2526 palavras-chave, isto correlacionado com perto de mim, estilo restaurantes perto de mim, farmácia perto de mim, ginásio perto de mim, supermercados perto de mim e por aí vai, ok? Ou seja, existem 2526 palavras em Portugal com isso. Volume total 406.750. Ou seja, existem 406 mil pessoas mensalmente a procurar qualquer coisa perto de mim. É certo que tu não vais conseguir monetizar todas as palavras, porque imagina, se fores um restaurante, não vais monetizar para a farmácia e tudo mais, mas eu trago este exemplo único e exclusivamente para tu ver o seguinte, que é, dentro da vertente local existe pesquisa e existe negócio, ou seja, não despreze este ponto do estilo, não, como aquilo é uma coisa super regional, não vai ter lá ninguém à procura. É errado, ok? Ah, e, mais uma vez te digo, é mais fácil do que o resto porque és muito mais específico. Isto tudo para te dizer que aquilo que eu te quero mostrar hoje são várias estratégias de on-page, off-page, ok? Que tu podes executar em termos de SEO local e que não se cingem única e exclusivamente ao ponto de não, como tem um negócio local, bora, vamos fazer aqui um Google My Business e está feito, siga para bingo. Não é esse o caso, ok? Portanto, só para deixar esse ponto bastante claro na nossa agenda de hoje. Outro ponto também, e em relação a este elemento da agenda, é o facto de, quando tratamos de SEO local, não te cijas único e exclusivamente pelo ego. O que é que quer dizer com isto? Quer dizer que, imagina, normalmente quando estamos a trabalhar SEO local, nós temos que afinar a estratégia. E lembra-te, primeira base de todas tem a ver com, efetivamente, esta estratégia. E porquê que eu não quero que tu vás ao encontro do ego? Porque normalmente as pessoas querem posicionar estilo clínica veterinária, restaurante em Lisboa, ou seja, imagina, são palavras demasiado amplas para aquilo que tu queres. Não quer dizer que tu não possas chegar lá. Porém, em termos de taxa de esforço, se calhar não são as palavras mais interessantes numa primeira fase. E aí tu tens que abdicar do teu ego, saberes quais são os objetivos do teu cliente, ou se tu fores o teu próprio cliente, perceberes quais são os teus objetivos e atacares efetivamente aquilo que te vai gerar negócio. Porque, lembra-te de uma coisa, isto pode ser o mais frio possível, mas é a realidade. Normalmente as pessoas não te vão dar aquilo que efetivamente querem. E tu tens de ser frio e objetivo. Que é o seguinte, quando tu perguntas a alguém o que é que as pessoas querem, em termos de objetivos de SEO, elas vão dizer, não, nós queremos mais visitas ao site. Imagina, isso não é aquilo que elas querem. Porque se eu te trouxer 1 milhão de visitas ao site e tu não converteres, elas não vão ter aquilo que elas querem. Estilo, ok, tens mais visitas ao site. Bom para ti, o meu negócio continua estagnado, não vendo, vou falir amanhã. Ou seja, aquilo que elas querem no final do dia é sempre negócio. O que acontece é que para terem negócio necessitam de tráfego. Só que elas não te vão dizer o ponto final. E é no ponto final que tu tens de focar. Porquê? Tu tens de trazer tráfego qualificado. Por isso é que tu é que és o expert em SEO e elas são o expert no negócio. Caso contrário, faziam elas. Ok? Isto é mesmo muito importante que tu tenhas isso em consideração. Porquê? Porque se tu te deixas endrominar por alguém que é o dono do negócio que não percebe de SEO, passado 3 meses, 6 meses, tu estás despedido. E não percebes porquê? Porque efetivamente agregaste aquilo que ele queria. Só que o que ele queria era negócio, dinheiro na conta dele. E é importante que tu tenhas isto em consideração, ok? Quando avalias o negócio. Não vás pelo ego. Não estou a dizer que é sempre 100%. Tu podes ter um equilíbrio, mas convém que metas as cartas em cima da mesa para que, do outro lado, exista gestão de expectativas. Porque tráfego não paga contas, ok? Isto é certinho, ok? E este é o ponto que eu quero que tu deixes de lado, que é a vertente do ego, para nós conseguirmos arrancar com a vertente de estratégia. Então, bora lá. Primeiro ponto de todos que eu quero que tu vejas, em termos de SEO local, tem a ver com a arquitetura de um website, ok? Esta é a primeira base de todas. Porquê? Porque tu vais trabalhar num site, ok? Mas numa vertente de SEO local. E dentro dessa vertente de SEO local, o website tem que ter alguns elementos em consideração que para ti são importantes, de forma a que tu consigas agilizar e obter resultados. Então, quais são os pontos principais dentro desta arquitetura do website? Em primeiro lugar, tens a homepage, ok? A homepage é uma página
importante no negócio local por duas razões. Vamos por assim, por três razões, sendo que uma delas é um valente depende, ok? Primeira razão tem a ver com o seguinte, que é a homepage deverá trabalhar marca, ok? A não ser que a tua marca seja a tua palavra-chave target. Que existem muitos negócios locais que, em vez de terem o nome de uma marca XPTO, têm o nome da palavra-chave principal, estilo abertura de portas. Ou seja, a minha empresa chama-se abertura de portas. E é o que é. É um serviço, que é de abertura de portas também. Não tem um nome todo XPTO, tipo abertura de portas do Rui, ou Rui Portas.pt. Não tem nada disso, ok? É abertura de portas. E está tudo certo. Então por isso é que eu digo que é um depende, no sentido de a homepage pode trabalhar marca ou pode trabalhar a tua keyword principal. Esta keyword principal é principalmente quando a tua marca é a keyword principal. Não sei se me fiz entender. Rui, mas a homepage não poderá atacar mais do que uma palavra-chave? Ou não pode atacar, por exemplo, a minha marca e a keyword principal? Não. Uma palavra-chave, uma página, um objetivo. Ok? Ah, Rui, mas eu tenho mesmo que seguir isso. Imagina, se quiseres ter resultados, sim. Se quiseres ir pela tua metodologia, tudo ótimo em relação a isso. Falamos daqui a 9 meses e tu vais-me dizer se tens resultados ou não. Mais uma vez te digo, uma página, uma palavra-chave, um objetivo. Não inventes, ok? Rui, mas isso dá muito mais trabalho. Dá, é verdade. Mas imagina, trabalhar dá trabalho. Então tu tens que olhar para as coisas e executar. Não há volta a dar, ok? Podes ir pelo um caminho mais rápido. Podes, vai-te dar alguns resultados. Se calhar também não. E depois vais ficar muito refém daquela coisa de vem agora o update do Google, pum, vem um pagador no site. Depois. Porquê? Porque tu não fazes as coisas bem feitas. Fazes tipo a calceteiro. E não há nada de errado nisso. Tipo, é a tua maneira de jogar. Agora, jogo a Rebellion. E aqui pela SEO Wars, uma página, uma palavra-chave, um objetivo. Ok? Então, no homepage, atacas a palavra de marca. Ah, Rui, não tenho. Pum, palavra-chave principal. Ok? Tudo ótimo. Fechado em relação a isso. Outro ponto. A homepage serve principalmente para distribuir jogo. O que é que isto significa? Significa que é o seguinte. Na tua homepage, o propósito em SEO local, por favor, é o facto de trabalhares bem a vertente de interlinking. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que tens a página inicial e ela vai linkar para outras páginas target. Isto é fundamental que tu tenhas em consideração. Porquê? Estás a aproveitar todo o link juice da página que teoricamente tem mais autoridade. Não estou a dizer que é a certa, porém é a que normalmente tem mais autoridade, porque é aquela que leva com mais backlinks, ok? Então tu vais ter que trabalhar essa vertente de interlinking. Idealmente deves de trancar links na homepage que não tenham interesse para ti, ou seja, que estás a enviar link juice para fora, estilo política de privacidade, quer dizer, neste caso não é um bom exemplo, mas livro de reclamações, redes sociais, link para o WhatsApp, tudo isso, no follow, ok? Pronto, estou-te a dar aqui shortcut da coisa. Tudo o resto, links, de preferência para páginas target, com anchor text em cima de palavra-chave target também. Rui, o que é isso? Já vimos isto aqui ao longo de várias SEO Wars, ok? E, se quiseres saber mais, se quiseres saber muito mais detalhe, Rebellion, ok? Essa é a base. Então, tu aqui, lembra-te, eu dei-te a cana para tu pescares. Esse é o propósito aqui da SEO Wars. Então, posto isto, tive que apanhar o rato, não é? Homepage, tratado. Segunda página mais importante, página de serviços. Ou seja, meio que isto já diz tudo. Tem a ver principalmente com o seguinte, que é, estas páginas são as mais importantes, na primeira fase, para converter, como é óbvio, mas também para tu te posicionares com o máximo de propriedade em relação à tua palavra-chave. Lembra-te uma coisa, estas páginas não vão ao encontro do teu ego, ok? É para esqueceres a questão do teu ego e lembra-te disto. Aqui não faz qualquer tipo de sentido esse ponto. O sentido aqui é ir ao encontro do objetivo de negócio. Portanto, tu vais-te focar principalmente nessas páginas de serviço. Porquê que eu estou a dizer para tu te afastares do teu ego? Porque normalmente as pessoas vão querer posicionar para palavras-chave genéricas. Lembra-te, isto é um negócio local, ok? Então tu vais ter que cruzar o teu foco com essa intenção de pesquisa. Lembra-te, eu sei que eu sou super chato, eu não tenho problema em ficar com essa fama de ser chato, mas é por um bom motivo. Porquê? Porque na realidade nós já falámos disso várias vezes. Mas lembra-te de uma coisa: as pessoas procuram no Google com um determinado intuito. Se tu devolves uma página que não vai ao encontro desse intuito de pesquisa, tu não estás a ir ao encontro da intenção da mesma.
Logo, tu estás a falhar com o teu propósito. Logo, o Google garantidamente vai começar a puxar para baixo. Porquê? Porque tu não respondes àquilo que as pessoas querem. Isto é uma coisa natural, ok? Porém, muitos sites fazem isso erradamente porque vão ao encontro do ego. Tu podes inventar à vontade, mas lembra-te uma coisa, eu quero-te mostrar isto. Estás a trabalhar SEO local, por isso tu vais ter que cruzar nada mais, nada menos do que keyword target mais a localização. E agora vou-te dar aqui uma ideia das coisas. Então é o seguinte, eu procurei por Lisboa. Esta imagem está dentro da SEO Wars. E basicamente eu procurei por Lisboa. E tu podes fazer esse exercício à mesma, ok? Entra dentro do Google Maps e procura por Lisboa e vê o que é que te aparece. Basicamente, se tu olhas aqui para as imagens, tu vais ver que aparece Lisboa destacado, não é? Porque não só é o distrito como a cidade, mas depois ele destaca todas as cidades dentro do distrito de Lisboa, ou seja, tipo, todos os municípios dentro de Lisboa, e depois destaca também nada mais, nada menos do que as freguesias. Então, isso é um ponto que tu deves ter em consideração. Porquê? Rui, ok, tu disseste há bocado que tinhas a questão das keywords e elas deveriam estar cruzadas com a questão da geografia, certo? Mas que geografia é que eu vou colocar? E aqui é um ponto que tu deves ser esperto e olhar para aquilo que o Google te devolve. Porque se tu olhares novamente para o Google, eis o que ele vai devolver aqui, ok? Estás a ver aqui esta imagem? Eis o que ele devolve. Ele devolve nada mais nada menos do que o distrito, devolve-te a cidade, devolve-te freguesias e devolve-te ainda aqui pontos de interesse. Então, estes são os, diria, 4 elementos fundamentais para tu conseguires tirar proveito do mesmo. Porque é aquilo que o Google destaca, ok? Não sou eu que estou a inventar, eu não disse nada disto, é o Google que te está a destacar. Tu podes fazer este mesmo exercício, pegas no Google Maps, procuras pelo teu distrito, por exemplo, ou distrito do teu negócio local e vês aquilo que ele destaca. E basicamente o que ele vai destacar é distrito, cidade, freguesias, pontos de interesse que existem. Então, em termos de SEO local, quando tu estás a pensar em desenvolver páginas, principalmente as páginas de serviço, quais são os níveis que tu normalmente devias pensar? Eu iria olhar principalmente para dois níveis base, ok? Que é o nível do distrito e o nível da cidade, ok? Imagina, eu não tenho contexto do teu negócio local. Eu não sei se ele só tem cobertura num único sítio, se ele tem filiais espalhadas pelo país ou não, mas imagina que ele tinha filiais espalhadas pelo país. Então tu podias fazer uma cobertura do distrito e depois fazes o drill down para cidade. Estes são os primeiros dois níveis que eu diria que seriam interessantes para quê? Para tu teres essa cobertura geolocalizada, ok? Rui, não tenho. É uma coisa mais de nicho. Não vou a todos os distritos, nem quero, nem tenho propensão a isso. Então, se calhar podes fazer estilo cidades, freguesias. Isso pode ser os teus dois níveis. Idealmente deves começar sempre por estes dois níveis de base, ok? Que é criar páginas para cada um deles. Então, eu tenho aqui e vou tentar mostrar. Ok, top. Então, primeira base delas, desculpa, tem aqui nada mais nada menos do que, imagina, um negócio de abertura de portas em Lisboa. Então eu teria um URL que seria, imagina, site.pt barra abertura portas Lisboa, estilo, iria ficar algo dentro deste estilo aqui, ou seja, abertura portas Lisboa, ok? Esse seria o meu URL. Depois eu poderia ter um nível a seguir que seria de site, oi, desculpa, site.pt barra abertura portas Lisboa Amadora. Ok? Porquê? Porque estou a ir ao nível a seguir. Entenda-se, Lisboa é distrito, Amadora considera como se fosse a cidade, por exemplo. Ou seja, este seria o meu URL. Como é óbvio, tu depois irias poder substituir aqui Amadora por outros e por outros e por outros. Rui, mas porquê que tu não utilizas literalmente como tinha escrito? Porque de é uma stop word, ou seja, isto que está aqui, e isto não interessa. Is, de, esperas, retira do teu URL. Portanto, seria tipo algo como isto: site.pt barra
abertura portas Lisboa, ok? E depois irias ter o URL no nível abaixo. Porquê que isto é uma potencial vantagem para ti? Imagina, existem várias coisas aqui que tu podes fazer, sendo brutalmente sincero para ti. Só que tudo aquilo que eu te estou a dizer não é com base em eu acho que ou simplesmente eu li na internet e acho que isto deve funcionar e coisa assim, ok? Então pronto. Sou um tipo chato, vou-te fazer aqui vários exercícios, ok? Então, o primeiro exercício de todos é este. Imagina, tens aqui este site que se chama achavemestra.com. Não tem nada a ver com este site. Deixar desde já claro este ponto. Não tem mesmo nada a ver com este site. Simplesmente achei um site porreiro porque ele faz a mesma coisa. Ou seja, imagina isto. Eu tenho aqui esta página, ok? Que é a de base, que no fundo ataca o termo genérico que é Grande Lisboa, ok? Pronto, ele tem aqui, tem aberturas de porta, tal, na Grande Lisboa. E se tu olhares, não há aqui nada a dizer, ou seja, tipo, tens aqui Cascais, que é luz, mas os números de telefone, caso tu queiras, em relação a isso. E tens aqui abertura de portas, não existem subpáginas nem nada disso. Mas se tu fizeres site dois pontos, chavemestra.com barra abertura de portas, que é o folder correspondente, tu vais ver que ele tem várias. Tem Odivelas, tem Carcavelos. Vou abrir, ok? Odivelas, Carcavelos. Nada muda. A única coisa que muda é isto. Agora, se tu olhares para o URL, tu vês que aqui tens Carcavelos, aqui tens Odivelas e por aí vai, ok? Não há... Oi, desculpa, cliquei ali. E não há nada de diferente. Ou seja, o conteúdo é só personalizado para aquelas palavras-chave. Tens de terem atenção à densidade de palavras-chave. Mas de resto, é tudo de base. É uma duplicação da página base com algumas alterações de localização. Só isto. Porquê que isto é vantajoso? E agora quero-te dar aqui um exemplo em concreto, ok? Como é óbvio, imagina, vou já só dizer isto, que é o ponto de eu estou no Vietnã. Portanto, este exemplo que eu te vou mostrar não vai ser super específico, porém eu quero que tu faças este exercício para tu veres. Então, basicamente, imagina, eu procurei por Alarmes Porto. E se tu olhares, eles dizem assim, isto são resultados para Porto, Portugal, ok? Mas porquê que nós fazemos este tipo de estratégias, ok? Porquê que nós fazemos este tipo de estratégias? Eu quero que tu procures por palavras-chave amplas. Estilo, procura em anónimo, ou seja, abre uma aba em incógnito, podes ir aqui de lado, faz assim, nova tab em incógnito ou nova janela em incógnito, ok? Abres uma janela à parte, continuas a ouvir SEO tudo tranquilo. E dentro desta janela em incógnito, eu quero que tu procures, por exemplo, por abertura de portas. Ou podes procurar, por exemplo, por alarmes. E eu não sei qual é que é a tua localização, mas normalmente o que vai acontecer é que debaixo desta barra de pesquisa vai aparecer aqui, onde eu tenho aqui resultados para Porto de Portugal. Basicamente ele vai-te mostrar o teu código postal. Vai dizer, tipo, imagina, 1900 032 Lisboa, ok? Estou a inventar. E vai dizer qual é que é o teu código postal. Basicamente é isso. E os resultados que aqui estão vão ser geolocalizados. Entenda-se. Os resultados que tu vais ver aqui são anúncios, ok? E aqui também são provenientes do Google My Business, mas este primeiro bloco é geolocalizado, ou seja, os resultados que ali estão são face à tua localização. Mas se tu andares para baixo, tu vais ver que tu tens aqui páginas que atacam a palavra-chave de alarmes Porto. E neste caso, em primeiro lugar, está a nós com uma página de alarmes para casa no Porto, ok? E depois temos o Instagram com Porto Alarmes. Depois temos a ProSeguro com alarmes para casa no Porto. Depois temos a Securitas. Depois temos novamente a nós e por aí vai. Qual é que é aqui a parte interessante no meio disto? É que, imagina, é certo que eu procurei por alarmes Porto, mas se tu procurares por alarmes só, e se tu estiveres no Porto, muito provavelmente a página da nós vai te aparecer. E lembra-te, esta página faz target à palavra-chave Alarmes Porto. Então porquê que a página de Alarmes Porto iria estar, por exemplo,
numa pesquisa genérica de alarmes. Pois bem, ela está principalmente por isto, que é o facto de tu estás marcado pelo Google numa determinada localização. Se tu trabalhares em SEO local com páginas geolocalizadas, o que vai fazer é que a minha página não só aparece para alarmes Porto, quando alguém procura dedicadamente, como se alguém procurar por alarmes e estiver na localização do Porto, a minha página é puxada e passa grandes tubarões que querem ir à procura da palavra-chave alarmes, ok? Para se posicionar. Então, esta é uma das jogadas. E porquê que nós fazemos isto? Fazemos isto porque simplesmente não só é mais prático, por um lado, por outro lado estás a entregar mais valor ao utilizador e por outro lado estás a passar a concorrência assim, porquê? Porque a tua página é mais relevante para aquela palavra-chave. E como se trata de um negócio local, por norma, este tipo de palavra-chave tem uma propensão muito maior em aparecer, porquê? Porque quem procura quer exatamente naquela localização, porque está à procura de um determinado serviço naquela localização. Então, isto é super, hiper, mega importante, ok? E por isso é que eu te trago até aqui. E como tu podes ver, neste exemplo em concreto que eu te mostrei, não só da nós, mas existem outros, mostrei também da chave mestra, ok? Eles simplesmente criam páginas em back-office onde têm a de base e duplicam para as localizações. Eu disse para tu duplicares, por exemplo, para distritos e cidades. Mas tu achaste que não faz sentido, pega em cidades e desdobra para freguesias. Ou, se não faz sentido, pega em freguesias e desdobra para o nível abaixo. E te garanto que tu vais ter ainda mais propensão a fazer isto. Agora, lembra-te de uma coisa. Imagina o seguinte, e vou-te dar um exemplo. Eu dei-te o exemplo da abertura de portas e não foi por acaso, ok? Não é que eu os conheça. Não conheço aquela empresa, digo já, ok? Só para deixar esse disclaimer. Mas pronto. Basicamente o que é que acontece? Se tu fores procurar, imagina, vem um cliente ter connosco e diz assim, olha, eu queria um serviço de SEO para abertura de portas São Domingos de Benfica, ok? Eu escolhi isto de propósito porque era a localização onde eu vivia. Então, basicamente eu vivia em São Domingos de Benfica, que é a freguesia, ok? E o que acontece? Imagina, eu não sou muito bom a geografia, sendo brutalmente sincero contigo. Ou seja, eu não sei o que é há ali à volta em termos de São Domingos Benfica. Porém, nada temas, porque se te apanhares algum cliente, ou seja, se apanhares algum cliente que tenhas de fazer SEO local e tudo mais, esta é uma boa estratégia que tu podes executar. Então, bora lá. Imagina, eu deixei aqui um link onde diz assim, a Wikipédia faz milagres. E não é que faz mesmo. E basicamente o que é que acontece? Se tu entras dentro do site da Wikipédia e se procurares por uma área em concreto, neste momento eu procurei por São Domingos Benfica, desculpa. Basicamente ele vai-te dar uma data de coisas. Diz assim, património, ou seja, tudo o que existe lá, ok? Pontos turísticos, arruamentos, ok? E isto uma data de coisas. Porquê que isto é importante? Principalmente quando tu estás a fazer este tipo de sites e não tens massa crítica suficiente, ou seja, tu não fazes ideia. Eu posso simplesmente chegar aqui e criar páginas ou incluir conteúdo nas freguesias. Por exemplo, imagina que eu tinha abertura de portas em São Domingos Benfica e eu podia pôr no conteúdo coisas como podemos abrir a sua porta perto do edifício na Quinta das Rosas. Ou se estiver perto da Quinta da Alfa Rubeira, nada tema. Terei todo o gosto em ir ao encontro da sua porta e abri-la tranquilamente. Ou seja, o que é que eu estou a dizer? Estou a inventar, não é? Como é óbvio. Mas tu podes incluir dentro do teu texto ou fazer páginas específicas para este tipo de palavras. Ou imagina, se mora perto do Jardim Zoológico de Lisboa, ou está perto do Teatro Thália, ou do Museu da Música, nada tema. Se procura a abertura de portas, em São Domingos de Benfica, nós teremos todo o gosto em abrir a sua porta 24 horas por dia. Ligue, nananana, ou entre em contato através do nosso formulário aqui embaixo. Qualquer coisa dentro desse estilo. Então, isto para dizer que são palavras-chave que te vão ajudar a trazer maior proximidade. Porquê? Porque as pessoas querem algo próximo delas. E não só isso. Existe pesquisa sobre isso. Então, tu podes criar algumas coisas correlacionadas com isso. Paralelamente a esse ponto, não sei se tu viste, mas agora deixo aqui um pequeno parênteses para quem quer desenvolver sites, mas esta vertente que utiliza dados como base de dados, ou seja, isto é, imagina, é uma base de dados, quer tu queiras, quer não.
tu podes entrar dentro de uma vertente que se chama Programmatic SEO. Não vou desenvolver aqui, iremos trazer nas SEO Wars, mas, por exemplo, imagina, eu posso criar um site com todos os multibancos que existem em São Domingos de Benfica. E basicamente eu posso dizer multibanco perto da Alameda Manuel Ricardo Espírito Santo. Multibanco perto de Alto dos Moinhos. Multibanco perto da Avenida Columbano Bordal Pinheiro. E tudo isto são pontos que as pessoas vão procurar. Estilo, onde é que há um multibanco perto? Dentro desta área. E isto pode ser um site tão simples quanto uma espécie de um diretório onde tu vais correr lá Google AdSense ou outra fonte de monetização e é um site tranquilo. Ok? Tens aqui uma ideia. Quem diz multibancos, se tu olhares para aquela print, tens lá várias ideias. Restaurantes, ginásios, sei lá, farmácias, uma data de coisas, ok? Que podes fazer e é só ir buscar, no fundo, um texto base e depois duplicares a base e incluires estes pontos extra que, no fundo, estão a ir beber à tua base de dados de informação. Neste caso aqui são ruas, ok? Tens aqui todas as ruas de São Domingos de Benfica, ok? Tens o património que existe, tens pontos turísticos. Isto pode ser interessante para tu anexares às tuas páginas de SEO local. Sim, porque a maior parte das pessoas vai deixar tipo, aquilo de base, que é do estilo: sim, eu tenho uma abertura de portas de Lisboa, bom para ti. Mas quando nós falamos, por exemplo, de público-alvo, estilo, ok, imagina, tu fazes Lisboa, mas é o quê? É a cidade de Lisboa? É a grande Lisboa? É o distrito de Lisboa? É o quê em concreto? Tu vais abrir as portas onde? Então, logo aí começas a circunscrever o teu raio de ação. Não vais abrir no distrito todo, em princípio, ok? Mas pronto. Dito isto, existem bairros que tu tens mais interesse, porque se calhar libertam mais margem, ou porque são perto do sítio onde tu estás, ou porque pagam mais, ou algo assim. Sim, existe. Aquele bairro, aquele bairro, aquele bairro, aquele bairro. Ótimo. Então porquê é que não existe páginas sobre isso? Ou porquê é que não existe páginas sobre essa localização? São os mais importantes para ti? Faz. Não custa nada. Pegas na base e duplicas. Rui, mas isso não é conteúdo duplicado? Não. Porquê? Porque simplesmente tu adicionaste a localização ao teu conteúdo. Tu garantiste que a densidade de palavra-chave estava limada para aquela palavra em concreto, para aquela localização em concreto. Então, não há azar em relação a isso. Há azar se tu literalmente duplicares e borrifares no assunto. Isso sim. Agora não é o que tu vais fazer. Portanto, está tudo super tranquilo em relação a isso. Continuando aqui também, um ponto importante que é, imagina, eu diria que numa parte importante aqui disto tudo, quando nós começamos a olhar, é importante tu faças efetivamente pesquisa de palavra-chave à séria. E tudo arranca da palavra-chave inicial. Ou seja, se tu fazes uma pesquisa de palavra-chave meia xoxa, os teus resultados vão ser muito propensos a, a correr mal. Basicamente, só para não ser mal, tipo, a dizer outra coisa. Mas vão correr mal, ou seja, é proporcional. Ou seja, a tua taxa de esforço é proporcional aos teus resultados. E agora, lembra-te de uma coisa também, que é, imagina, é sempre, sempre, sempre importante que tu tenhas em consideração a vertente do negócio. Ou seja, percebe bem qual é que é a cobertura geográfica que o negócio tem e começa por priorizar a partir daí. Porquê? Não vais ser capaz de produzir tipo 500 páginas num dia, portanto prioriza pelo serviço que é mais importante, a geografia que é mais importante e arranca a partir daí. Arranca do nicho para o mais amplo e nunca ao contrário, ok? Que é para tu começares a ver resultados. Essa é a base. Quanto mais rápido tu fizeres isto, te garanto que vais ver mais resultados. E um ponto te vai mostrar no teu Google Search Console é a tua palavra-chave genérica vai começar a subir impressões e cliques. Fruto do quê? Fruto de alguém escreve a palavra-chave genérica e vai disputar a tua página específica da localização. Vai ser um 2 em 1. Tu vais ganhar com base na questão do ego, que é aquilo que o teu cliente gostaria, ok? Por outro lado, tu aplicaste uma estratégia de nichar. Por isso, está tudo ótimo em relação a isso. Estás a trazer tráfego qualificado. É um 2 em 1, ok? Que é aquele ponto de apareces para a clínica veterinária, porém, é quando alguém procura clínica veterinária na localização X, porque tu tens aquela página correspondente e está a disputar a página, a palavra-chave genérica, ok? Já expliquei isto, está tudo ótimo, respira, está tudo impecável. Agora, SEO não vive só de SEO on page, ok? Há muito mais coisas que tu podes fazer para trazer efeito e trazer resultados em SEO local.
E um dos pontos tem a ver com SEO off-page. O que é que isto é? Nós já tivemos aqui várias SEO Wars, ok? Onde falámos sobre SEO off-page, algumas estratégias. Aliás, a última foi sobre domínios expirados, que é uma das estratégias que tu podes utilizar em SEO off-page. Porém, bora lá. A base é esta. Eu destrinchei isto aqui em alguns pontos no que diz respeito a SEO off-page, que tem a ver com o seguinte. Primeiro ponto de todos, que eu diria que é aquela maratona contínua que tu vais ter que ter em SEO off-page. Não é a questão de não haver necessidade, é não há necessidade de ter a cabeça na areia, no sentido de, não tens que fazer nada disso. Tens, ok? Idealmente tens, e principalmente se for no mercado com concorrência, não tens volta a dar, vais ter mesmo que o fazer. Então o ponto é este. Uh, eu vou distribuir isto aqui percentualmente, mas o ideal é, tu deves fazer PR digital, ou seja, enviares press releases. Sei que isto pode parecer um bocado estranho, numa ótica de, é um negócio local, então mas vou ter que ter esse trabalho. É assim, imagina, há várias estratégias em relação a isto, ok? Mas o ponto-chave é este. Tu deverias de fazer, dentro dessas estratégias, devias fazer target 30% dos links que tu vais angariar em comunicação, ou seja, em meios locais, deveriam ser target para a tua homepage. 30% para a tua homepage em meios de comunicação locais. Imagina, não tens que necessariamente disputar press releases. Podes criar parcerias, há NN estratégias, mas a ideia é que tu saias em coisas locais. De preferência, meios de comunicação locais. 30% desses links, homepage. 70% desses links vão para páginas comerciais, ou seja, para as páginas de serviço. Essa é a base, é por aí que tu deves ter esse olhar para trazer esses resultados. Por outro lado, eis um outro ponto. Ou seja, já temos PR digital, esse é o ponto de continuidade. Depois, podes dar alguns disparos em citations. O que é isto? Basicamente, quando nós falamos de citations, são sites que exigem dupla verificação, estilo um Google My Business da vida, um Yelp, umas páginas amarelas, por exemplo. Ou seja, não chegam. É uma espécie de um diretório, ok? Porém, é um diretório com um nível de segurança acima, por assim dizer, em que tens dupla verificação, ok? Isso aí vai-te ajudar, principalmente pelo seguinte, que é, tu vais ter que te focar neste tipo de sites em deixares três coisas base, que em local SEO nós chamamos NAP, que é Name, Address, Phone, ou seja, o teu nome, a tua morada, o teu telemóvel, neste caso o teu telefone, da empresa, ok? Isto vai-te ajudar muito numa ótica de, primeiro ponto de PR digital que eu te disse, está dentro da vertente de White Hat SEO. Ou seja, tu estás a fazer tudo by the book, está tudo ótimo. Esse é o ponto de corrente normal. Dentro desta vertente de citations, tu cais entre White Hat e Grey Hat. Porquê? Porque se tu fores, lá está, curioso e tudo mais, lembra-te, mais uma vez, estou-te a dar a cana para tu pescares onde estou a dar o peixe. Mas tu consegues encontrar vários sites que te fazem isto de uma forma automática. Ou seja, se tu fores procurar por aggregation citation flow, por exemplo, ou aggregation citation programs e algo dentro desse estilo, tu vais encontrar vários sites que tu, ao contratares esse serviço, eles disparam para vários locais a tua listagem. E está tudo bem, faz o trabalho por ti. Imagina, se calhar pagas $100 ao ano, está top. Imagina se tiveres um cliente porreiro, ok? Aquilo dispara logo para 1000 e tal e está ótimo em relação a isso. Se não podes fazer tu à mão, muitos deles listam vários sítios que tu podes fazer, portanto está tudo ótimo em relação a isso. Agora lá está, mais uma vez, depende de ti, depende da curiosidade que tu tens, convém que vás à procura, ok? E esse é um ponto. Por último, mas não menos importante, tens a vertente de Web 2.0. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós já montámos PR digital, nós já montámos esta vertente de citation. Por último, desculpa, esqueci-me de uma coisa, que também aqui está dentro do citation e eu acabei por dizer, que é a questão dos diretórios. Ou seja, citation, ótimo, tem aquela dupla verificação, há outros diretórios que não exigem isso. Então, tipo, varre logo esse ponto todo. Dentro dos diretórios, vai para diretórios gerais, ok? E diretórios da tua área. Estilo, imagina que és um escritório de advogados. Procura diretórios da ordem de advogados ou algo dentro desse estilo, ok? Vai para coisas mais específicas. Não vais só para o genérico, ok? Caso haja. E eu aí já não sei, ok? Então, por último, mas não menos importante, que era aquilo que eu estava a dizer, Web 2.0. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que deves montar um perfil de links em páginas nas redes sociais.
Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, YouTube, Twitter, que agora é o X, e por aí vai, ok? Deves montar essas páginas para dar esse power às tuas listagens, neste caso, às tuas páginas do teu site, e dares esse sinal social ao Google que, olha, este site existe, este site é de confiança, e isso vai fazer toda a diferença. Não tens que colocar lá posts, ok? Já só para deixar isso super claro. Não é só para tu efetivamente dares esse ponto extra à tua listagem, e com isso vais conseguir trazer mais resultados. Por último, mas não menos importante, ok? Vamos tocar num ponto que se chama Google My Business, ou se tu quiseres, Google Business Profile, que eles agora mudaram o nome. Mas na realidade, o que acontece? Eu não quero estar a entrar em muito detalhe nesta SEO Wars em relação a isso. Porquê? Porque queria fazer uma SEO Wars super, hiper, mega dedicada ao Google Business Profile, para te dar todas as dicas de otimização e por aí vai. Mas quero deixar aqui um ponto, que é, imagina, é importante que o negócio local tenha isto. É mesmo muito importante, ok? E queria-te ainda trazer outro ponto, que é, imagina, hoje mais do que nunca, principalmente com esta viagem, eu tenho visto o quão importante para um negócio local é o Google My Business. Porquê? Porque eu tomo muitas das minhas decisões com base naquilo que aparece no Google My Business. E aí tem a ver com o seguinte, que é o primeiro ponto, tu apareceres. Segundo ponto, eu perceber efetivamente, através de imagens e das descrições que tu colocas, se vai ao encontro daquilo que eu quero ou não, e se for, eu valido com reviews. Então é super, hiper, mega importante o negócio local ter bem blindado este ponto. E iremos falar sobre isso, mas coisas que são importantes tu deves ter em consideração. Primeiro, otimiza o teu nome com keywords. Ou seja, imagina, se a tua empresa se chama XYZ e está dentro do nicho de abertura de portas, então o nome da tua listagem deveria ser XYZ abertura de portas. Porquê? Porque é aquilo que as pessoas procuram. Então aproveita esse ponto e coloca as palavras-chave no nome da tua listagem. Paralelamente a isso, otimiza as tuas imagens, e aí podes ver a SEO Wars número 17, onde eu falo super, hiper, mega em profundidade de otimização de SEO para imagens. Lá tens muita coisa que podes reter e tirar propriedade para melhorar a tua listagem de Google My Business. Paralelamente a isso, cria conteúdo com base em keywords, ou seja, olha para o Google My Business como uma rede social, e podes agendar, ok? Há ferramentas como o MLabs, Swankies da vida e por aí vai, em que tu podes agendar o teu conteúdo para o Google My Business, e é top, mas agenda esse conteúdo, ou seja, cria posts em que tenhas as palavras-chave target. E lembra-te, um post, uma palavra-chave target, um post, uma palavra-chave target. Podes reutilizar conteúdo que lançaste nas redes sociais, estilo Facebook e Instagram, coloca lá. Porquê? É conteúdo específico para aquela palavra-chave em concreto. Por último, não menos importante, obtém reviews direcionadas para as dores dos utilizadores. Isto aqui é super importante, que é o facto de o negócio ser proativo a adquirir reviews, mas quando vais pedir a opinião de alguém, pedes a opinião com base num ponto concreto. Não me peças algo genérico, porque senão as pessoas vão divagar e isso não te vai ajudar tanto assim. Se as pessoas falarem de determinadas palavras que para ti são importantes, é ótimo, principalmente na questão das dores. Isso aí vai variar de negócio para negócio. Correlacionado com as reviews, não é só obter reviews, ok? Convém também que olhes para o ponto da resposta. Ou seja, convém também que tu respondas às pessoas. E aí tu podes, mais uma vez, dar reforço nas palavras-chave que para ti são importantes para o teu negócio. Mas mais uma vez, iremos falar mais à frente nas SEO Wars sobre Google My Business. Mas pronto, este é um breve resumo, somente para tu teres essa noção que isso é fundamental num negócio local. Porém, não deposites todas as esperanças única e exclusivamente lá, ou seja, tenta equilibrar as coisas, e o ponto de equilíbrio é site, Google My Business, fundamental para ti, ok? Algumas conclusões aqui. Primeiro ponto de todos é o seguinte: a base de tudo isto é estratégia. Olha para os objetivos de negócio do cliente, ou se tu fores o próprio cliente, olha para os teus próprios objetivos, não te foques em tráfego, foca-te no teu objetivo final, que é gerar negócio, e prioriza a partir daí.
tendo isso de base, ok? Tendo isso de base, tu vais perceber quais são as palavras-chave corretas. Pegando as tuas palavras-chave corretas, tu vais criar as tuas páginas para palavra-chave target mais geografia. Fechado. Crias interlinking da forma correta, ok? Vê a SEO sobre Topical Map. Lá tens uma boa estratégia de interlinking, ok? E por último, não menos importante, amplifica toda a tua estratégia através de SEO off-page. Este é o processo, portanto, cria esse processo, repete e puf, vais ver resultados. Porque eles mesmo existem na SERP. Ou seja, foi aquilo que eu te disse. Procura por alarmes dentro da tua região e vais ver algumas páginas específicas para aquela região em concreto. E existem diversos outros termos dessa forma. Fica atento aos resultados que aparecem no Google. Para vais começar a perceber a estratégia por detrás que aquele site utilizou. E se quiseres, já sabes, faz sempre este comando: site dois pontos, o site que tu viste, até ao folder correspondente, e vê se, por exemplo, eles não têm folders adjacentes de localidade, por exemplo. E se eles utilizam aquilo, imagina que estás a trabalhar por outra pessoa, tens ali uma bela de uma justificação que é o facto de eles estão a utilizar, olha lá, para esta palavra, para aquela e para aquela. E podes utilizar ferramentas para analisar quanto tráfego é que eles estão a puxar, como é que eles estão a ser posicionados ou não. Ou seja, é muito mais fácil justificares algo com dados do que eu acho que nós devíamos isto, ou eu acho que porque eu vi na SEO Wars do Rui. Imagina, tens dados, eu mostrei-te dados, ok? Mas para o teu nicho de mercado, para o teu contexto, procura, ok? E tenta aliar sempre isso com base em dados. É a melhor forma de tu conseguires tirar o máximo proveito de todas as estratégias de SEO. Lembra-te, se gostaste da SEO Wars, já sabes. Subscreve o canal, super, hiper, mega importante para mim. Deixa o teu like, comenta se precisas de ajuda com alguma estratégia ou com alguma coisa. Aproveita também o grupo do WhatsApp. Estás totalmente à vontade para colocar lá todas as tuas questões e, mais uma vez, todos os links, todas as imagens, todo o conteúdo que eu partilhei aqui, com o máximo detalhe, está na SEO Wars. É só clicar no link que está na descrição, inscreve-te, 100% grátis, estás totalmente à vontade, tens acesso a tudo e mais alguma coisa, que neste caso são todas as SEO Wars para trás. Portanto, já levamos com mais de 55 SEO Wars, já é um número significativo. Portanto, lá tens acesso a tudo e muito em breve vou trazer-te novidades, principalmente quando nós migrarmos para a nossa nova plataforma. Por isso, fica atento, inscreve-te e já sabes. Vemo-nos todas as segundas-feiras às 8 da manhã aqui pelo YouTube. Muito obrigado pela tua presença, um grande abraço, uma excelente semana e vemo-nos até a próxima segunda. Exatamente. Tchau, tchau.